Êxodo capítulo 2, verso 1 ao verso 10, para a nossa reflexão desta noite. Estamos também ao vivo para o Solos Ágape. Um abraço aí para toda a mamãe do Solos Ágape. Bom ter você aqui ligado e participando conosco nesta noite, em todo lugar do Brasil e do mundo por onde você está. Êxodo capítulo 2, de 1 a 10, diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu uma arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha do Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés e disse: Porque das águas o tenho tirado. Querido Deus e Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, a tua palavra está diante da tua igreja, está diante, ó Deus, de muitas pessoas que estão nesse momento, ó Deus, interessados em ouvir o que o Senhor tem para os nossos corações. Usa o teu servo nesta hora, que a tua palavra encontre espaço em nossos corações, que a tua palavra nos transforme nesta noite, pelo teu poder, em nome de Jesus. Queremos meditar com a amada igreja, com você que está nos assistindo nesta hora, sobre o tema: uma família abençoada apesar das crises. Uma família abençoada apesar das crises. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e sempre será, e ela apresenta os dilemas da vida familiar de seus principais personagens, para que nós leitores, para que nós ouvintes da palavra, saibamos que não somos os únicos a ter momentos de dificuldade, a ter momentos de angústia, de dilemas, mas a palavra de Deus também diz que com os dilemas enfrentados, há saída, e essas saídas são propostas pelo Criador da família. E Ele está vivo, é o Deus vivo a quem adoramos. Ele está aqui nesta noite, Ele está entre nós, e Ele quer habitar cada coração, não apenas passear entre nós, mas estar conosco, nos habitando, nos dirigindo, nos conduzindo para rios de águas tranquilas, para o refrigério às nossas almas. Escolhemos, nesta noite festiva do Dia das Mães, destacar a família de Amram e Yocheved. Em hebraico a gente traduz como Amram e Joquebed. Amram e Joquebed viveram no Egito por volta do ano 1400 a.C. Estamos a 3.400 anos longe dessa história, longe dessa família, mas temos muito que aprender com a família de Amram e Yocheved. Amram e Joquebed. Esses 2 jovens se casam, e recém-casados, posso dizer que eles têm vários pontos positivos para a formação de uma família abençoada em meio a crises, a dificuldades muito grandes. Primeiro, eles se casam na mesma tribo, a tribo de Levi, o que dá a eles, o que favorece a harmonia entre o casal. Segundo, são férteis, um requisito importante da bênção familiar
para o povo da antiguidade. Terceiro, são tementes a Deus. Quarto, são prudentes, protegem um ao outro e protegem os seus filhos. Fazem de tudo para manter a família a salvo. Quinto, são diligentes, não esperam que a bênção caia do céu. Eles vão ao encontro da bênção. Eles vão e buscam a bênção de Deus, não se desanimam, eles perseguem a bênção, para que a bênção os persiga. Sexto, são sábios. A sabedoria vem do temor a Deus, e nós sabemos que eles são tementes a Deus, por isso são sábios. Sétimo, são formosos. Disse do menino que o menino que nasceu era formoso, e eles são formosos, e a Bíblia diz, em Provérbios 15, 13, na parte A, o coração alegre, me ajuda aí, faz o quê? Aformoseia o rosto. Vocês já olharam para o meu rosto? Sempre formoso, né? De modo geral, muito raro não estar formoso. Eu estou sempre alegre, né? Tenho uma alegria no coração. Então, eu estou sempre sorrindo e por isso eu fico cada vez mais bonito. Né? Deus está vendo. A felicidade de Amram e Joquebede não está nos bens materiais, porque eles não têm onde cair mortos. Se estivessem qualquer bem material, eles jamais seriam felizes, né? Porque eles não têm recursos, eles são escravos lá no Egito. Tive a oportunidade de estar no Egito 2 vezes, em 1991 e depois em 1997. Em 91, viajei 10 dias pelo Egito, conhecendo ali o Egito. Em 97, tive a oportunidade de navegar o Rio Nilo, de cuja história nós estamos falando nesta oportunidade. Onde que está a felicidade de Amram e Joquebede? Amram e Joquebede. A felicidade deles está em coisas simples da vida, coisas simples. Por exemplo, a existência. Irmãos, existir é bom demais. Nós não sabemos como que é lá do outro lado, né? Muita gente não gosta nem de falar nisso, mas nós sabemos como é aqui. E se lá do outro lado for 10% do que é aqui, o que Deus criou para nós, um jardim maravilhoso lá no Éden, e que Deus colocou à nossa disposição o mundo inteiro, e nos disse que nós teríamos capacidade, inclusive, de dominar sobre as criaturas, e também de desbravarmos os céus, então já será maravilhoso. Mas nós sabemos que o céu é muitas vezes mais do que o que nós conhecemos aqui. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus reserva para aqueles que o amam. Então nós sabemos que o novo mundo que nos aguarda, novos céus, nova terra, certamente superior a isso. Bastava ser como aqui, eu estaria muito, muito feliz, estaria sorrindo pela eternidade afora. Então eles são felizes pelas coisas simples. O fato de existir já é motivo de felicidade. Então não podemos ser pessoas infelizes, porque nós existimos. Eles são felizes por contemplar a natureza criada por Deus. Irmãos, a natureza é belíssima, é maravilhosa, né? Quando nós sabemos olhar, quando nós a contemplamos. Eles são felizes por poder falar com Deus a qualquer momento, em qualquer circunstância. Gente, isso é muita felicidade. Você poder se colocar diante do Pai, do Criador, e poder conversar com Ele com liberdade. Isso é motivo de felicidade. Eles são felizes por ter amigos. São felizes por encontrar o companheiro certo, a companheira certa, para constituir essa família. Muita gente, eu acredito, confunde felicidade com alegria, ou alegria com felicidade. Muitos dizem que dinheiro não compra felicidade, mas eu posso dizer que dinheiro compra alegria. É verdade, dinheiro compra alegria, mas dinheiro não compra felicidade. Por quê? Porque a alegria é um estado emocional. Felicidade é um estado espiritual. Então, para as nossas emoções, o dinheiro ajuda muito. No espiritual, ajuda muito os joelhos dobrados, olhos erguidos aos céus, mãos levantadas, coração direcionado para Deus. Então, dinheiro não compra. E nem precisa de dinheiro para isso, graças a Deus. Então, qualquer um de nós pode ser feliz, mesmo que não tenha alegria o tempo todo. A alegria se perde e se encontra. Felicidade é duradoura.
Alegria é momentânea, felicidade é permanente. Alegria é emoção, felicidade é decisão. Você pode decidir ser feliz. Talvez as únicas coisas negativas na família de Amrão e Joquebede sejam a escravidão e a perseguição por parte do faraó daquela época. Então isso realmente é algo muito negativo. Viver como escravo, uma escrava do Egito, do faraó. Creio que estas duas coisas, escravidão e perseguição, sejam suficientemente negativas na vida de alguém. Então já não precisa de coisas mais negativas do que essas, né? Já são mais que suficientes. A família de Amrão e Joquebede, eles não têm liberdade plena. Irmãos, liberdade é bom demais. Talvez você já tenha vivido algum momento na sua vida que você se sentiu preso, sem liberdade. Eu já vivi isso, e era horrível. Mas quando eu me libertei foi maravilhoso. Então é algo assim extraordinário. Ser livre é maravilhoso. E eles ainda precisavam se proteger contra as ameaças e planos malignos do faraó. Quem é o faraó que te perturba? Às vezes não é o faraó do Egito, né? E não será. O Egito nem tem mais faraó hoje em dia. Mas tem coisas que podem agir na sua vida como um faraó, te escravizando, te colocando para baixo, te diminuindo, tirando a beleza de Deus, tentando tirar a beleza de Deus da sua vida, a imagem e semelhança de Deus. Então diga não ao faraó nesta noite, seja ele qual for. Se liberte, aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. Apesar da opressão egípcia, de toda perseguição, Joquebede decide ser mãe. Quando ela se casa com Amrão, ela está decidindo, pela bênção de Deus, ser mãe. Ser mãe traz felicidade, traz também alegria, ainda que a mamãe viva noites repetidas de dificuldades, de insônia, ou porque não pode dormir mesmo, porque o filho, a filha, não é muito afeita a dormir. Mesmo assim, a mamãe está feliz por ser mãe, está alegre, apesar de toda dificuldade. O nome Joquebede, hebraico Yocheved, significa o Senhor é a glória. O Senhor é a glória. A glória e honra de Joquebede não está nela, mas sim no Deus a quem ela serve. Olha que lição para nós. A glória é de Deus e não nós. Quando buscamos glória para nós, nós falhamos. Nós nos distanciamos de Deus. Então, Joquebede, apesar de escravo, ela se aproximava muito de Deus, porque a glória ela dava para Deus e não para si. Sei que não é fácil enfrentar crises, porém uma coisa eu sei, e você também sabe: Deus não nos permitirá passar por provações que nós não possamos suportar. Ele diz a palavra de Deus: com a provação, Ele dará também o escape. Irmãos, tem um escape para você. Tem um escape para você. Não desanime, não desista. O escape foi feito por Deus, então é o melhor de todos os escapes. O faraó não vai conseguir alcançá-lo. E se alcançar, Deus abrirá o mar. Deus abrirá o mar. Então tenha convicção. A crise que Amrão e Joquebede enfrentam é algo gigantesco: escravidão, opressão, ameaças e assassinatos. Imagina quantos vizinhos, quantos de seus irmãos hebreus não tiveram seus filhos assassinados pelo faraó. E mesmo assim o casal decide ter filhos quando eles se casam. A ordem egípcia de matar todos os meninos hebreus era um grande desmotivador para qualquer jovem recém-casada, como era Yocheved, de ter filhos, de ser mãe. Contudo, é maior o temor de Yocheved a Deus do que o temor que ela tem pelo Paró. Paró é faraó em hebraico, Paró. Custou parar, né? Mas então você pode guardar o nome em hebraico, Paró. E às vezes aparece também como Faró. Faró, parou. Né? E Deus o fez parar. E Deus faz parar os nossos inimigos.
E eu estou falando de inimigos espirituais, né? Que nós, servos de Deus, não devemos ter inimigos de carne e osso. Nossos inimigos estão nas regiões celestiais, no mundo espiritual, e deveria ser assim. Grande desmotivador. Mas o temor dela a Deus é maior do que o temor a Faraó. Por isso, Amrão e Joquebede seguem suas vidas na dependência de Deus. Eles deixam nas mãos do Todo-Poderoso o futuro. Irmãos, às vezes, nós queremos resolver o futuro, e o futuro só pode ser resolvido quando? No futuro. Não dá para que resolvamos o futuro no presente. Podemos até fazer planos, isso até é bíblico, e devemos fazer planos, ter projetos para o futuro. Mas nós só resolveremos o futuro, na verdade, no presente, que é o futuro e que será o nosso presente. Quando nós tentamos resolver o futuro hoje, um futuro incerto, que não conhecemos, que não vivemos, que não experimentamos, nós caímos num negócio chamado ansiedade. Então, o nosso futuro, nós devemos confiar a Deus, fazendo os planejamentos, conforme a Bíblia ensina. Não estou falando para a gente viver relaxadamente, senão o futuro chega muito rápido. Não é, irmão Manuel? Não chega rápido? Vocês estão completando 50 anos de casados, né? Agora em dezembro. Vamos ter um culto lindo aqui, né? Em gratidão a Deus pelos 50 anos de casamento, né? Do irmão Manuel e irmã Alcirino. Outro dia eles estavam brincando de boneca e de bola, né? Outro dia, já estavam celebrando 50 anos de casados. A vida é um sopro, é passageira, como diz a palavra de Deus. Então o futuro pertence a Deus. Como que eles não imaginariam, né? Estariam celebrando 50 anos, os filhos, netos, né? Os parentes todos. Mas Deus já sabia. Então nosso futuro nós devemos confiar nas mãos daquele que tudo sabe, daquele que tudo pode. Irmãos. Vamos confiar em Deus. Sejamos como Amrão e Joquebede, servos de Deus. O nome Amrão, o marido de Joquebede, significa o povo é exaltado. O povo é exaltado. Joquebede atribui a glória e a honra para Deus. E o Amrão, ele entende que o povo de Deus que deve ser exaltado, e não ele próprio. Joquebede é uma mãe exemplar. Ser mãe, eu imagino que seja a realização de toda esposa. Às vezes não é possível ser mãe, mas quem é mãe certamente poderia dizer muito melhor do que eu, com certeza, né? A emoção de ser mãe. Eu sou pai e fiquei muito emocionado, né? E ainda fico com os 2 filhos que Deus nos presenteou. É muita emoção, sabe? É muita emoção. E parece que mamãe é ainda mais forte, né? A mamãe carrega lá o filhinho, a filhinha, meses. Geralmente por 9 meses. Algumas menos, né? Que às vezes o filho decide chegar antes, mas a emoção é grande demais. Ser mãe em meio à escravidão, ameaças de morte, perseguição, correndo o risco do filho ser assassinado, exige muita fé e muita dependência de Deus. Certamente o casal ora dia após dia para tomar a decisão de ser mãe e de ser pai. E aí vem uma surpresa. Primeiro filho é uma menina. Diferente dos meninos hebreus que seriam mortos ao nascerem, meninas hebreias estão autorizadas a nascer no Egito. Que alívio deve ter sentido a Joquebede, que alívio deve ter sentido o Amrão, quando nasce Miriam. Miriam, que significa rebelde, obstinada. E eu diria que Miriam é obstinada contra o erro, ela é decisiva contra o mal, ela não aceita a escravidão como estilo de vida. Quando ela pode, ela luta bravamente ao lado de Moisés e de Arão para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito e libertar-se a si mesma da escravidão. Miriam é tão bem orientada, tão bem criada pela mamãe Yocheved, Joquebede, e também pelo seu pai, Amrão, que apesar da pouca idade, ela é capaz de pagear o irmãozinho Moisés na arca de juncos que flutua o caudaloso e perigoso rio Nilo.
com seus crocodilos, com as suas serpentes e tantos animais perigosos, e não somente isso, soldados egípcios, inimigos do povo hebreu, que tinha ordem para matar os meninos. Miriam soube usar a sabedoria divina para indicar a mãe de Moisés como ama a ser contratada pela princesa egípcia. Depois de Miriam, nasce Arão, que é um nome similar ao do pai, né? Amram e Aharon. Em português ficou muito parecido. Em hebraico dá uma pequena diferença, né? Aharon. E Aharon pode significar montanhista ou iluminado. Imagina o aperto de Yocheved e Amram quando nasce o menino. É apuro. Mas o Arão é iluminado. O Arão é um montanhista, o Aharon. Eu imagino o Arão como aquele irmão que todos gostariam de ter. Ele está pronto a subir a mais alta montanha com seus irmãos. Ele está pronto a iluminar o caminho dos outros. Ele aceita grandes desafios. Nós não vemos o Arão reclamando quando Deus o coloca na vida do Moisés, na história que se segue no livro do Êxodo. Não vemos o Arão reclamando. Ele aceita os desafios. Ele aceita ser a boca de Moisés, ser o profeta, a boca de Deus, representando Moisés, representando Deus, e Arão representando a boca de Deus, o profeta. Ele é esse irmão que todos gostariam de ter. Ele aceita grandes desafios, inclusive de enfrentar o sistema opressor egípcio para libertar o seu povo da escravidão. Arão e Joquebede estão muito bem de filhos, muito obrigado. Muito bem de filhos. O dia das mães daquela família escrava é de gratidão pelos dois filhos maravilhosos que Deus os presenteara: Miriam e Aharon. Miriam e Arão. E agora eu gostaria de dizer para você, filho, como eu, você filha, que toda mamãe também é filha, todo papai é filho. Se sua mãe está viva, querido irmão, querida irmã, aproveite a oportunidade. Eu diria que nunca é tarde para você ser um bom filho, uma boa filha. Honrar pai e mãe, os irmãos sabem, conforme as Escrituras, é o único mandamento que com promessa. Você quer alcançar a promessa de Deus? No único mandamento com promessa, honra o seu pai e a sua mãe. Mesmo que o papai e a mamãe estejam ali velhinho, velhinha, ainda tem. Por outro lado, quando cada mãe e cada pai reconhecerem que a glória deve ser de Deus, que a exaltação deve ser do povo de Deus e não de si mesmo, como fazem Joquebede e Amram, Deus estará pronto para mudar as nossas vidas. E Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a minha vida para melhor, sempre para melhor, e sempre há o que mudar, sempre há o que melhorar, sempre. Deus está pronto para mudar a nossa realidade, desde que estejamos prontos para a mudança. Uma família abençoada tem mãe abençoada, não tem? Tem pai abençoado, tem filho abençoado, tem filha abençoada. É claro que nem sempre todos os membros da nossa família, quem dera que todos os membros da nossa família fossem verdadeiramente abençoados, sem escapar um. Mas há esperança, continua havendo esperança para a sua família, para a nossa família. No caso de Amram e Joquebede, podemos falar que eles têm, vou usar algo talvez novo aqui, viu, Tiago? Aí o pessoal também do Sol dos Ágape, que eles têm uma bênção hereditária. Todos na família de Amram e Yocheved são abençoados. Então vamos dizer que eles têm no DNA o temor a Deus. Bênção hereditária. Se sua família não é completamente abençoada, se o seu DNA é um DNA que veio com algum desvio, e é natural que isso aconteça por causa do pecado, não desanime. Não há maldição que não possa ser quebrada.
Quando eu falo de maldição aqui, nós vamos estudar sobre esse assunto, aproveitando a oportunidade. Em meados de junho, começaremos um novo estudo da Palavra de Deus, que por enquanto eu estou dando o título Bênção Hereditária e Maldição Hereditária, como manter ou como quebrar o ciclo. Bênção hereditária e maldição hereditária, como manter ou como quebrar o ciclo. Não perca. Mas voltemos à história bíblica. No caso da família de Amrão e Joquebede, a bênção chega para ficar e ela vem de forma tríplice. Nasce o terceiro e último filho dessa família, desse casal, o menino, que todos nós sabemos o nome dele, Moisés. Parece que o nascimento de Moisés chega no momento mais crítico da perseguição aos hebreus por parte do faraó. A mamãe o esconde por 3 meses. É interessante a expressão bíblica, claro que a gente precisa fazer um estudo sobre isso, né? A gente poderia fazer uma brincadeira aqui. O autor diz, o menino era formoso, aí escondeu por 3 meses. Se ele fosse feio, tadinho, ele estava perdido. Se for por esse caminho, né? O menino era bonitinho, lindinho, já tinha casal, né? Mas como ele era muito lindinho, vamos esconder. E chorando que só, né? Então todo mundo tem que descobrir que tinha nascido uma criança ali naquela casa, recém-nascido, chorando, mas a mamãe escondia e fez de tudo, conseguiu fazer isso por 3 meses, mas o tempo de validade acabou, não teve mais jeito, e aí prepararam o socorro, a salvação para esse menino chorão. E menino chorão é bom, significa saúde, né? Menino que chora. O nome Moisés, como é do conhecimento de quase todos, e o texto diz isso para nós, que é tirado das águas. Esse nome aparece 766 vezes no Antigo Testamento e 80 vezes no Novo Testamento. Depois de Jesus, o nome Moisés é o nome que mais aparece na Bíblia. Então, os 2 famosos da Bíblia, os que têm mais seguidores, se chama Jesus em primeiro lugar, em segundo lugar Moisés. Jesus de Nazaré e Moisés. Jesus que teve uma mãe, Maria, significa Miriam em hebraico, é o mesmo nome, é xará da irmã de Moisés. Miriam em hebraico também é Maria. Irmãos, eu fico pensando, se o casal se acovardasse, Moisés não teria nascido. O libertador de Israel não teria nascido se esse papai, se essa mamãe não fossem valentes, corajosos, destemidos. A educação que Moisés recebe de sua mãe, Yocheved, no casebre, vale mais do que tudo que ele aprenderia no palácio do faraó. Com a mãe, ele aprende o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Moisés, assim como Arão e Miriam antes dele, é educado nas histórias de Abraão, Isaac e Jacó, nas histórias de Sara, Rebeca, Raquel e Lia, histórias de abnegação, de altruísmo, de confiança plena em Deus e da direção miraculosa do Todo-Poderoso. Apesar de longas décadas de escravidão, Deus não deixa o seu povo perecer. Deus se interessa por você, querido irmão, querida irmã. Deus não quer que você pereça, mas que você encontre a salvação, conforme diz João 3,16. Vocês podem me ajudar aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando estudante, eu memorizei esse verso em grego e tive a oportunidade de falar, de pronunciá-lo em grego para uma grega que vi uma vez na vida e nunca mais vi, nunca mais verei. Uma viagem que fiz, encontrei uma grega e disse para ela: eu sei alguma coisa em grego, ela fala para mim. E aí eu falei para ela João 3,16. Você fala grego? Eu falei: não, eu sei algumas coisinhas só, algumas coisas que eu memorizei. Ela ficou muito emocionada, porque ela estava num país estrangeiro e eu, um estrangeiro, e falei alguma coisa na língua dela, que Deus a amou, né, de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que ela não perecesse, mas que ela tivesse a vida eterna. Ela escutou isso na língua dela e ficou maravilhada, feliz de ter, ou alegre pelo menos, né, de ter ouvido esse texto da palavra de Deus na sua própria língua. No palácio, Moisés aprende idiomas, etiqueta, economia, relações internacionais, administração,
e muitos outros temas. Uma verdadeira universidade, o Palácio do Faraó. No casebre da mamãe Joquebede, ele aprende a ser gente de bem, a amar o próximo, a honrar o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Os dois níveis de conhecimento, intelectual e espiritual, são ambos importantes, muito importantes. Mas o espiritual supera em muito o intelectual. Tem pessoas que não sabem ler, não sabem escrever e têm sabedoria maior do que doutores, pós-doutorados. Porque a sabedoria verdadeira vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Vem daquele que, se pedirmos, como diz Tiago, se pedirmos sabedoria, Ele nos dará sabedoria. Se pedirmos pão, Ele não nos dará pão. Não vai nos dar uma pedra se pedirmos pão, não é verdade? É claro que se você pode ter as duas coisas, e a quem mais se dá, mais é cobrado, então use os conhecimentos intelectuais que Deus lhe dá para ser a luz ainda mais brilhante, mais impactante nesse mundo de meu Deus. Arão e Joquebede são da tribo de Levi. Eles nascem no período de escravidão do povo hebreu no Egito, e pelo contexto bíblico não chegam a ver a libertação do seu povo, que aconteceria pela mão dos seus 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. O casal traz ao mundo os libertadores de Israel, do seu próprio povo, mas morrem cativos. São mistérios de Deus. Às vezes você não verá a bênção na integralidade, mas o seu filho verá. O seu neto. Vale a pena investir no seu filho, investir na sua filha, ainda que você não veja o resultado, mas ele virá a seu filho. Vamos confiar em Deus. Yochebed e Amram, eles plantam a semente da instrução de Deus na mente e no coração dos filhos. Os resultados positivos são naturais na vida deles. Vale a pena dedicar tempo para ensinar os filhos as histórias de Deus e a importância do temor a Deus e da sabedoria divina. Vale a pena ser uma boa mãe. Vale a pena ser um bom pai. Alguém reclamou comigo que é injusto no dia do Natal, nós pais ralamos tanto durante o ano e o Papai Noel leva a fama, né, dos presentes. E aí eu disse para aquela pessoa, para aquelas 2 pessoas, 2 pastores, nós não precisamos nos preocupar com o Papai Noel, porque o Papai Noel, pelo menos lá em casa, ele passa apenas uma vez por ano. Eu tenho a oportunidade de ser pai pelo menos 364 dias no ano. Então posso ser um pai maravilhoso, porque a oportunidade que eu tenho é muita. Papai Noel é um dia só. Então não é um grande concorrente. Talvez o grande concorrente sejamos nós mesmos, que deixamos só para as festividades, para o aniversário, para o Natal, para a gente também aparecer. A gente aparece pouco na vida do filho, emocionalmente, espiritualmente. Irmãos, essa semana mesmo eu fiquei muito emocionado. Eu estava sozinho com o Gabriel, e o Gabriel, ele me chamou para orar. Então isso é algo extraordinário. Um menino de 5 anos, né, que chamou o papai para orar com ele. Porque a gente está procurando ensinar, né, a importância de orar. E ele, papai, vamos orar e depois vamos fazer o para casa. E foi nessa ordem. Aí oramos e em seguida fizemos o para casa. Aí faz o para casa ainda mais alegre, mais feliz, né? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então não precisa se preocupar com o Papai Noel. Passa muito pouco. Uma vez só. Irmãos, nós não temos garantia de que teremos uma vida de flores, mas com certeza teremos uma vida de frutos, ainda que não escolhamos, mas os nossos filhos nos escolherão. Tenha confiança disso. Tem pai que diz, não vou deixar nada do meu filho, dos filhos. Quando eu partir, eu não vou deixar nada. Não seja esse pai, não seja essa mãe. Tenha o maior amor pelo seu filho, pela sua filha, porque os frutos virão. Estou caminhando, né, para encerrar. O menino Moisés pode até ter se esquecido de muita coisa que a mamãe ensinou quando ele era criança, pequenino, antes de morar no palácio. Mas a essência do Deus de Israel estava lá dentro de Moisés.
essa herança ninguém podia tirar dele. Ele carregou, porque a mamãe, por 3 meses, o criou. E depois o criou por vários meses, sendo paga pela princesa do Egito. E ela pôde ensinar a ele. O texto diz que depois que ele era grande, é que ele foi para o palácio. O menino grande já aprendeu muita coisa. Aprendeu a essência, a parte mais importante. Aprendeu a ser um servo de Deus, ainda que ele se esquecesse, mas estava lá a semente da palavra de Deus, que a mamãe, que o papai ensinaram para ele. O tempo que uma mãe ou um pai dedica na criação dos filhos, se reverte em bênção para eles próprios e para a sociedade do futuro. Curiosamente, vocês perceberam que na minha versão, como chama o cestinho de Moisés? A arca de juncos. Mas eu quero dizer para vocês que existe na Bíblia a arca de Noé e a arca de Moisés. Então, quando alguém dizer aquela brincadeirinha, o que foi levado lá na arca de Moisés, vocês podem responder, Moisés. Então, na arca de Moisés foi levado Moisés. É exatamente a mesma palavra, em hebraico é tevá. Tevá foi usado unicamente para falar do dilúvio, da arca de Noé, e usada mais uma vez para falar do menino Moisés, dentro de uma pequena arca que o salva das águas do Nilo, assim como a arca de Noé salvou a humanidade das águas do dilúvio. Uma palavra egípcia, ela não é hebraica, mas ela foi usada para falar desses 2 importantes salvamentos. Porque quando Deus salva Noé das águas do dilúvio, está salvando a humanidade da destruição, o que a gente chama de extinção física. E quando Deus salva Moisés das águas do Nilo, uma pequena arca, uma tevá, ele está salvando a humanidade do ponto de vista espiritual. A Bíblia diz, voltando a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E curiosamente a palavra família usada ali no hebraico é a palavra Adamá. Vocês conhecem a palavra Adam, né, do inglês é Adam, que em hebraico é Adam. Adam está ligado a Adamá. Adamá é o solo. Todas as famílias do solo, todas as famílias da terra. O que isso implica? Que Deus está interessado na raça humana e está interessado em toda a sua criação, Irmãos queridos, não importa o tamanho da arca salvadora, importa o Salvador. O Deus Salvador que guia a sua vida. Querida mãe, família, que se reúne em torno de si. Deus tem a arca salvadora que a sua família e a minha família precisam. Surpreendentemente, concluindo, profeta Miqueias, capítulo 6, verso de número 4, apresenta Miriam, juntamente com Arão e Moisés, como aqueles 3 que Deus enviou para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Miriam é elevada a profetisa, e profetisa é conhecida na Bíblia como mãe. Portanto, Miriam foi elevada à condição de mãe de Israel. Assim como mais tarde seria Débora, também chamada. Miriam não foi chamada literalmente de mãe de Israel na Bíblia, mas como profetisa, ela tem esse título, mãe de Israel, assim como mais tarde Débora foi chamada mãe de Israel. Vale a pena educar nossos filhos no temor do Senhor. O lar é o terreno da educação múltipla. A escola é o terreno do aprendizado intelectual. Às vezes em casa também, você pode aproveitar e ler livros com seu filho, né? A igreja é o terreno do aprendizado espiritual. Na casa também, no lar. Essas 3 instituições são muito importantes na vida dos nossos filhos, mas a mais importante se chama o lar. É ali onde devemos ser o melhor professor do mundo, a melhor professora do mundo, porque ali nós ensinamos não somente com palavras, mas com o nosso comportamento, com o nosso exemplo. É grande a responsabilidade da mamãe e do papai. E que os nossos filhos no futuro sejam mães e pais maravilhosos, como nós estamos lutando para ser, bem?
Feliz Dia das Mães, final de dia, né, para cada uma de vocês. Uma família, sejamos uma família abençoada, assim como foi a família de Amram e Yochebed, Amram e Joquebed, no nome de Jesus. Uma família abençoada, mesmo no enfrentamento das crises. Deus nos abençoe.